Então, nesse caso, não poderíamos dizer que são coplanares os pontos E, o F, B e C. Por quê? Porque o E e o F eles estão fora do plano. Eles não estão no mesmo plano que os outros pontos, entenderam? Aqui só quem seria complanar seriam quais pontos? Seriam os pontos, sem que eu apaguei, seriam os pontos A, o B, o C e o D. Eles seriam o quê? Seriam coplanares. Por quê? Porque estão no mesmo plano, tá? E lembrando que para ser coplanares, eles precisam ser 4 ou mais pontos. E se fossem retas? Para ser retas coplanares, deixa eu te apagar aqui. Para ser retas coplanares, elas precisariam ser o quê? Ser 2 ou mais retas, tá? A partir de 2 retas, para elas serem coplanares. Entenderam? Vamos para o nosso resuminho, que a gente vai fazer aqui um breve resumo. Então, se eu perguntasse para vocês assim, faça uma representação básica para o plano A, ou para o ponto A, seria o quê? Colocaria um ponto e uma letra maiúscula A, porque os pontos são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto, certo? E se eu pedisse para vocês desenharem uma reta S? Então, seria uma reta S. Também pode ser representada assim, tá? Reta S, com a letra minúscula. As retas são representadas por letra minúscula. E se eu pedisse para vocês desenharem agora um plano beta? Então, desenharia um plano e colocaria meu beta bem aqui, tá? Um plano beta. Que o beta é assim, tá, gente? Porque aqui a tia ficou só um pouquinho ruim de escrever. Deixa eu melhorar isso. Enfim, tá? Então, esses são os nossos conceitos primitivos que vamos utilizar muito no decorrer dos nossos estudos. Vamos lá. A nossa próxima parte do conteúdo vai dar continuidade ao quê? As semi-retas, segmentos de retas. E para começarmos, vamos falar das semi-retas. As semi-retas, o que vai acontecer na parte das semi-retas? Elas são como se fossem uma reta que eu limitei um lado. Então, antigamente, nós sabíamos que a nossa reta ela ia infinito e além para um lado, infinito e além para o outro. Isso seria a nossa reta. O que vai acontecer agora? A gente pegou, tava lá ela desorganizada e tudo, aí a matemática pegou, é aquela mãezona, sabe? Botou um freio, ela aqui, opa, não é assim também não. Vamos limitar aqui um começo, tá? Então, a semi-reta é isso. Eu limito uma das partes, ó. Antigamente ela tava lá toda sem lei, e no infinito e além para um lado, infinito e além para o outro. Aí chegou a matemática e falou assim, vamos limitar um lado. Eu não gosto de coisas sem regras, não. Aí limitou um lado. Então, um desses lados das semi-retas, ela vai possuir começo. Antigamente ela não possuía começo nem fim, agora ela vai possuir um começo e não vai possuir fim, mas ela vai possuir um começo. Começou as regras aí, tudo bem? Agora deixa eu utilizar outro exemplo para vocês, que vocês também podem encontrar dessa forma, um exercício com semi-reta. Vamos supor que eu tenho aqui uma semi-reta S, e eu tenho um ponto D bem aqui, ó. Tá? Esse aqui é um ponto D. Eu posso perceber que o quê? É como se eu pegasse uma reta
E se eu falasse que meu ponto de origem é um D, tá? E dividir ela em duas semirretas. Por quê? Porque tá aqui, ó, o começo dessa semirreta para cá e o começo dessa semirreta para cá. Entenderam? Então, eu poderia ter... eu acabei de dividir duas semirretas. Uma que vai para o sentido da direita e outra que vai para o sentido da esquerda. Aí ficaria separadamente, ficaria o quê? Ficaria com esse desenho aqui, ó. Certo? Ficaria com esse desenho. E para o outro lado, tia, vamos ver agora. Ficaria esse desenho. Tá certo? Deixa eu utilizar aqui outro exemplo para vocês. Vamos lá. Usar outro exemplo. Vamos supor que a gente tem essa mesma semirreta que a tia colocou antes, tá? Seria o quê? Seria assim, né? Acabamos de fazer isso daqui. Com o nosso ponto D aqui, tá? E vamos supor que aqui tem um ponto C, nem parece um ponto, mas é um ponto, tá, gente? E um ponto E. E se eu falasse para vocês que a minha semirreta que vai do D e passa pelo C, ele tem a origem do ponto D. Então, o que acontece? Meu ponto de origem, a minha inicial, é o meu ponto D. E quando eu prossigo pelo C, ele vai passar, o C vai passar por ele vai estar nele, mas ele vai ser infinito e além para esse lado, certo? Então, meu ponto de origem vai ser o ponto D, mas ele também pode ter o ponto C. Por quê? Porque uma reta, reta, semirreta, elas são constituídas por vários pontos, entendeu? Infinitos pontos. Então, se eu estou falando aqui um ponto, eu posso dizer que a minha semirreta ela tem origem no D. Ela vai passar pelo ponto C. Mas isso não quer dizer que eu estou botando final nela, não. Tá dizendo que ela vai passar pelo C e vai infinito e além. Tá aqui, ó, minha continuação eu coloquei aqui para indicar que eu continuei. Coloquei minha setinha para indicar que eu continuei também, tá? Pode também estar com essas representações e pode também estar sem essa setinha em algum exercício. E se eu falasse para vocês que agora eu quero minha semirreta partindo da origem D e passando pelo ponto E, tá aqui, ó, sentido da minha reta, certo? Então eu poderia falar que seria como? Como é que eu poderia entender um pouco dessa representação? Que o meu ponto, minha semirreta teria origem D, tá? E ela vai infinito e além para esse lado. Mas ela vai passar pelo ponto E, tá? Isso não quer dizer que eu estou limitando ela, está dizendo que meu ponto E está contido na minha semirreta D, entendeu? Que tem origem do ponto D. Então, isso é alguns exercícios de semirretas, tá? Vamos para a nossa próxima parte, que são os segmentos de reta. O segmento de reta já é uma parte mais avançada do carão da matemática que ela deu nas retas, tá? Como assim, tia? Vocês lembram que a reta, ela estava lá desgovernada, sem começo, sem final. Aí a matemática foi a mãezona, foi lá e pam, limitou o começo dela. Deu um ponto de origem para ela. O que vai acontecer agora? O segmento de reta ela foi mais rígida ainda. Por quê? Porque ela botou um começo e um final. Os segmentos de reta, eles vão possuir começo e fim, tá? Eles não vão ser mais infinitos, eles vão ser agora finitos. O que são finitos? Que tem fim, que eu posso medir eles, posso começar a medir. Por quê? Porque eles vão ter final, tá? Tanto eu posso limitar no começo, quanto eu posso limitar no final. Então, isso eu posso medir. Então, tá aqui. Para seguir com
a nossa limitação do segmento de retas, a gente indica com a letra maiúscula de um lado, bota um ponto de um lado no começo, pode ser o começo aqui, e vamos supor que esse aqui é o final. A gente pega e coloca outro ponto com letra maiúscula no final. Acabei de limitar meu segmento de reta. Acabei de falar que meu segmento de reta ele tem começo e tem fim, tá? Então, os pontos distintos desse segmento de reta seriam quais pontos? Seria um ponto A e seria um ponto B. Se eu fosse pedir para vocês uma representação e falasse, por favor, me explique, escrevam aqui como é que se chama esse segmento, seria indicado como segmento de A a B, tá? E com um tracinho em cima, certo? Ou segmento de B a. Como o nosso segmento vamos poder conseguir limitá-lo, ele vai possuir algumas características básicas, que seriam chamadas de quem? Segmentos de retas congruentes, por exemplo. O que são segmentos de retas congruentes? Quando escutamos essa ideia de congruente na parte da matemática, precisamos ter uma noção, remeter à ideia de que congruentes são coisas do mesmo tamanho. Por exemplo, vamos supor que vamos supor que a gente estava tendo aula perto da Páscoa, a tia pegou lá e deu um chocolate para todo mundo, do 6º ano. E todos precisavam ser congruentes para não ter briga. Porque se imagina aí, você recebendo um chocolate maior e o seu coleguinha recebendo um chocolate menor. Ou então, se fosse ao contrário, você recebendo um chocolate menor e o seu coleguinha recebesse um chocolate maior. Ia logo me falar assim, tia, esses chocolates não estão iguais, eles não estão possuindo o mesmo tamanho. Isso aqui está injusto. Iam logo questionar. Por quê? Porque eles não seriam congruentes. Eles não iam possuir o mesmo tamanho, certo? Então, como a gente já está com a ideia de o que seria congruente, vamos agora entender o que são segmentos de retas congruentes. Então, são o quê? São segmentos de retas que possuem o mesmo tamanho, a mesma medida. Por exemplo, aqui eu trouxe para vocês 2 segmentos de reta. Meu segmento de reta que vai do A até o B e meu outro segmento de reta que vai do C até o D. Vocês estão conseguindo visualizar que eles estão possuindo o mesmo tamanho? Portanto, se eu falasse para vocês que nesse segmento aqui eu tenho 5 centímetros, tá? Esse segmento de reta, do C até o D, como eles são congruentes, ele tem a obrigação, o dever, a responsabilidade de também ter 5 centímetros. Se porventura vocês encontrassem lá que ele tinha 7 centímetros, já tinha alguma coisa errada. Por quê? Porque eu não poderia chamar eles de congruente para começar. Poderia ter 5 centímetros e outro 7, mas não seriam nomenclaturas de congruente. Porque para eles serem congruentes, eles têm a obrigação de ser iguais, tá? Ele tem a obrigação. Então, portanto, aqui teria que ter quanto? 5 centímetros também. Isso são ideias de congruente. São coisas do mesmo tamanho, tá? Pronto. Aqui é outro exemplo que eu quero que vocês consigam perceber que os segmentos de reta, eles são medíveis. Dá pra gente conseguir medir, tá? Então, vamos supor que meu segmento de G até H, ele vai medir quanto? 16 centímetros. De E até F, 4 centímetros. De C até D, 12 centímetros. Aqui são exemplos que eu coloquei, tá? Mas podem ter outras dimensões, ou outros tamanhos, tá? Poderia ser 5, poderia ser 7, enfim. Então, o segmento de reta, a gente vai poder conseguir medir ele. E geralmente, eu vou colocar aqui um exemplo de um exercício que vocês também podem encontrar, tá? Com segmentos de reta. Vamos supor que eu tenho 2, tá? 2 segmentos de retas. Tem um aqui A
1, 2, 3, 4, 5. E vamos supor que aqui é o nosso B. Pronto. E aqui nós temos outros segmentos com a mesma medida, ó, mesmo tamanho, que vai de D até E, tá? Vocês conseguem perceber que esse meu segmento aqui, ó, a medida dele é de quem? Daqui até aqui, ó. Tá vendo? Onde eu limitei? Onde eu limitei? Aqui até aqui, ó. E o meu segmento de D até E, ele vai daqui até aqui. Se eu perguntasse a vocês, gente, quantos segmentos de retas do A e B cabem no segmento de reta DE? Vocês estão conseguindo perceber que aqui foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5. Não são o mesmo tamanho? Esses segmentos aqui são congruentes. Então, se ele representa uma parte dessas 5 que foram divididas, então podemos dizer que esse segmento aqui, ó, esse segmento AB, cabe 5 vezes nesse segmento aqui. Entenderam? Poderia colocar aqui AB até aqui, AB até aqui, AB até aqui, AB até aqui e AB até aqui. Pronto. Também poderia caber se eu trouxesse ele para baixo. Então, meu segmento, como ele é menor, do A até o B, ele vai caber 5 vezes no meu segmento DE. Agora, vamos supor que nosso segmento agora, ele vai até aqui, ó. O AB vai ser daquele tamanho, agora ele vai ser até aqui. Tá? Então, meu segmento agora aumentou o tamanho. Eu poderia dizer que esse segmento caberia quantas vezes nesse item do D até o E? Do D até o E, vamos ver. Vamos usar a caneta azul, ó, para representar nosso segmento AB, tá? A tia vai pintar para ter uma noção melhor. Com a representação melhor, tá? Então, vamos lá pintar. O segmento AB. Uma vez, tá aqui, pintei. Opa, ainda cabe. Então, vamos pintar novamente. Deixa eu pintar aqui com outra cor agora. Pintei novamente, porque coube mais uma vez. Couberam 2 vezes. E se fosse aqui, seria o quê? Seria 2,5. Por quê? Porque ainda tá faltando uma parte. Só caberia a metade desse segmento. Ainda ia ficar faltando o quê? Mais uma parte. Cadê? Acabou, entendeu? Então, essa representação aqui seria o quê? Se eu perguntasse para vocês, né? Quantos segmentos de AB cabem num segmento de DE? Caberiam quantos? 2,5. 2 unidades e meias. Certo? Então, gente, é isso. Se vocês tiverem dúvidas, vamos fazer exercício no decorrer da aula. Então, se vocês tiverem dúvida, por favor, perguntem. A tia está 100% disponível para tentar ajudar vocês. Não se estressem, não desistam, tá? A matemática é uma matéria que a gente precisa estar tentando direto. Realmente precisa estar tentando direto. Mas o importante é o quê? Não desistir, tá? A gente aprende errando, ok? Então, por favor, não desistam. Vocês são maravilhosos, vocês são demais e vão se garantir nesse conteúdo também. Beijos e até a próxima aula.